A paz do Senhor. É com muita alegria que eu me coloco na presença do Senhor nessa manhã. Quero convidar a Igreja de Cristo Jesus para orar, para que possamos buscar a face do Senhor, para que Ele possa estar entre nós, esclarecendo a sua palavra, revelando seus segredos aos nossos corações. Eu sou a irmã Marilu, congrego na Igreja Evangélica da Paz, cuja direção é do pastor Nathanael Rinaldi Filho, que fica à Rua Silva Jardim 503, e convido a igreja para estar presente nos cultos durante a semana. Oremos, irmãos. Deus Pai Todo-Poderoso, glorificado seja o teu santo nome nesta manhã, Deus. Quero te agradecer por mais uma oportunidade, Paizinho querido, que podemos entrar na tua presença, podemos entrar na sala do trono, no Santo dos Santos e sacrificar, Senhor. Sacrificar a Ti, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Paizinho, revela os Teus segredos ao nosso coração nessa manhã. Fala conosco, fala com aquele que está triste, com aquele coração abatido, com aquele que não tem certeza da salvação. Fala com a tua igreja, Paizinho. Fala com aquele que por acaso possa entrar e ouvir a tua palavra em uma outra ocasião. Senhor, o trabalho é todo teu, o nosso é descansar em ti, Senhor. Nós queremos entregar as nossas ansiedades, os nossos anseios na tua presença, Senhor. Queremos declarar salvação, queremos declarar a tua palavra, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus, sê conosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero meditar com a igreja em João, o Evangelho de João, João 5, 5:24. Irmãos, esse versículo, durante a minha conversão, falou muito comigo, fala muito ao meu coração, como toda a Bíblia, né? Se você se propõe a buscar a presença do Senhor, o Senhor te enche. Mas esse versículo em especial me fez crescer, sabe? Acrescentou a minha fé quando você crê na palavra do Senhor. O título dessa mensagem é A Certeza da Vida Eterna. Vamos ler João 5:24. É Jesus falando. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Jesus, durante o ministério dele aqui na terra, ele vivia afirmando, todos que procuravam ele vivia afirmando que ele era o Filho de Deus, que ele operava maravilhas por causa do Pai, né? E Jesus é a palavra da verdade, a palavra que cura, a palavra que liberta. A palavra de Deus em Salmo 119, 105, está escrito que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor é aquela que nos sustenta, é aquela que nos edifica, é aquela que nos dá que nos revela a verdade. E em João 1, vamos lá, João 1, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O Filho de Deus estava durante a criação do mundo, e ele se fez carne entre nós. E João 1,14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando nós temos a palavra do Senhor, quando nós buscamos a palavra de Deus para os nossos corações, Ele nos enche, Ele nos dá certeza da salvação, Ele nos completa. Amém? E diz, na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê, irmãos, e crê.
quando nós cremos, crer é uma decisão, não é um sentimento. A responsabilidade é nossa de crer. Quando nós nos dispomos a crer na palavra de Deus, quando nós ouvimos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos e tomamos a decisão de crer naquilo que o Senhor está colocando em nosso coração, a nossa fé é acrescentada. A nossa fé é acrescentada. Jesus é o enviado de Deus para a nossa salvação, nos garante a vida eterna. Irmãos, crer é uma decisão nossa. Nós temos que em todo tempo estar orando para que a nossa fé seja acrescentada, para que o nosso coração seja disposto na presença do Senhor. Aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E Ele nos garante a vida eterna. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Jesus operava maravilhas e Ele deixava bem claro para o povo que Ele só podia operar porque o Pai assim o concedia. O Pai estava com Ele porque Ele orava. Ele era Deus, mas Ele buscava a presença do Senhor. Ele tinha que estar em comunhão com o Pai. É isso que nós fazemos hoje e fazemos todos os dias, quando estamos na igreja, quando nos levantamos pela manhã, buscar a comunhão com Deus Pai, para que Ele possa nos dar a certeza da vitória, para que Ele possa acrescentar fé em nosso coração, todos os dias, todos os dias. E a palavra ainda nos acrescenta. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Quem poderá nos condenar se nós estamos escondidos em Jesus Cristo? Nós estamos escondidos em Deus. Quando nós entramos na sala do trono, no Santo dos Santos, onde a fumaça nos esconde, nós procuramos a presença do Senhor e escondemos os nossos pecados, porque Deus só nos vê através do Filho. O Filho é santo, é Ele que nos santifica, é Ele que nos enche de graça. Somos pecadores, somos devedores, mas quando nós entramos na presença do Pai e saímos fortalecidos, Ele nos justifica. É Ele que nos cobre. Amém? Deus é maravilhoso, Deus é poderoso e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse finalzinho, essa parte B desse versículo, falava muito comigo, como passou da morte para a vida. E Deus foi falando ao meu coração que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós morremos em Cristo Jesus no batismo e ressuscitamos com Ele. Não somos mais desse mundo. Nós vivemos em Cristo Jesus, ressuscitados com Ele. Todos morreremos? Sim, todos nós morreremos, mas nós vencemos a segunda morte em Cristo Jesus. E nós vamos ler lá em Apocalipse. Apocalipse nos diz, Apocalipse 20, capítulo 6. Vamos ver, irmãos. Abra sua Bíblia. A palavra aponta e afirma para duas coisas, a perdição eterna ou a vida eterna. Nossa vida é baseada nas escolhas que fazemos, irmãos. E Apocalipse 26, nós lemos: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A segunda morte é para aqueles que não conheceram, que se recusaram a aceitar Jesus, que se recusaram a se humilhar diante de Deus, aqueles que não deram ouvido para a palavra, aqueles que rejeitam Deus e escolheram a escuridão, não quiseram vir para a luz.
A segunda morte é para aqueles que se recusam a buscar a Deus. Então nós vencemos a segunda morte. Aquele que morrer, o santo que morrer agora, vai ressuscitar primeiro, quando Jesus vir buscar a sua igreja. E 20:14 também diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Nós vencemos a segunda morte, irmãos. Creia nisso. Creia nisso. Os santos com corpo glorificado viveremos eternamente com Cristo Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Só a palavra dele nos dá essa certeza. Só a palavra dele. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Nós sabemos que os santos que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar primeiro. Quando Jesus voltar nas nuvens para buscar a sua igreja, feliz aquele que vai ascender aos céus, né? Feliz aquele. E aquele que morreu, o santo que morreu, também será ressuscitado. Também irá encontrar com Jesus nos céus. Ele vai ressuscitar primeiro, depois Deus vai buscar todos aqueles que estão descansando para reinar com ele no novos céus e nova terra. Essa é uma palavra que nos fala, Paizinho querido, sobre a certeza da salvação, sobre aquele que crê na tua palavra. Mas passou da morte para a vida eterna, para a vida eterna de eternidade a eternidade, irmãos. Não existe tempo, não existe palavra para definir a alegria que é estar na presença do Senhor. Aqui tudo é passageiro. Lá não haverá choro, não haverá morte, não haverá trabalho, tristeza nem dor. Vale a pena buscar a Deus, vale a pena estar na presença do Senhor em todo tempo. Busque um compromisso com Deus. Busque se apresentar na presença do Senhor logo cedo. Busque a presença do Senhor, que Ele está de braços abertos para te receber. Jesus é bom. Deus é bom. E o Espírito Santo fala aos nossos corações. É o nosso amigo que nos dirige a toda a verdade, que nos alegra. É aquele que não deixa você desistir na caminhada. Está enfermo? Ore a Deus. E o Senhor tem poder para curar. Ele é o Deus do impossível. Ele é aquele que fala ao teu coração em todo tempo. É aquele que inclina o teu coração e te leva à presença dele. Durante o ministério de Jesus aqui na terra, ele afirmava em todo tempo que era filho de Deus. E muitas vezes a gente tem dificuldade de ler a palavra, porque não nos consagramos. Se você orar a Deus, Ele vai te esclarecer. Ele é um Pai fiel. E o Espírito Santo, aquele que revela Jesus Cristo em Deus, Ele é um amigo, Ele é companheiro. Ele está sempre disposto a nos orientar. Irmãos, é bom, é muito bom crer na palavra de Deus. É muito bom ter uma salvação, ter uma vida eterna. Eu convido a igreja para que possa estar sempre presente, sempre cultuando a Deus, sempre entoando louvores a esse Deus maravilhoso. Esqueça, procure ouvir a palavra, procure crer e praticar a palavra, que vale a pena, irmãos. Nós estamos num mundo corrompido, nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos. Então se afaste da mentira, se afaste do engano. O diabo trabalha para nos enredar, para fazer a gente cair, para tropeçar. Mas enche o teu coração da verdade, busque a Deus em todo tempo e Ele vai fazer aquilo que apraz o coração dele. A palavra dele jamais volta para ele vazia. Que o irmão possa ter nesta manhã um compromisso com Deus. Que o irmão possa ter nesta manhã uma alegria de saber que a Bíblia
A palavra de Deus é o tesouro, é um tesouro verdadeiro. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. O diabo tenta te condenar. O diabo traz à tua mente todos os teus pecados, todas as tuas fraquezas, mas só o Senhor te exalta, só o Senhor te coloca em lugares altos, só o Senhor te traz ao coração a verdade que salva, a verdade que cura, que liberta. Busque a palavra de Deus para a tua família. Lembre que o Senhor te chamou para você declarar a verdade em todo tempo, para falar a palavra dele na tua casa, levantando, deitando-te, com os teus filhos, os teus netos. Não se esqueça de anunciar a palavra de Deus, os milagres do Senhor. Não se esqueça. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, para uma vida eterna, cheia de gozo, cheia de alegria. A palavra de Deus diz que olho não viu, ouvido não ouviu falar, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Creia, irmãos, creia que esse Deus maravilhoso te ama. Ele está de braços abertos. Jesus veio buscar e salvar tudo que se havia perdido. Jesus veio buscar, a palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele ama a todos. A porta está aberta. A porta é estreita, sim. A porta é estreita, mas te leva à vida eterna. Procure se afastar do mal. Procure se afastar do mal, porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Nós somos libertos, nós somos salvos para ficarmos longe do pecado. O pecado nos oprime, o pecado nos entristece. E quando nós buscamos a palavra do Senhor pelas manhãs, nós somos libertos do pecado. Nós somos livres do pecado. Nós somos santificados por Jesus Cristo. E vale a pena, irmãos. Creia na palavra de Deus. Creia que você venceu a segunda morte. Nós estamos em Cristo Jesus e ressuscitaremos com Ele para um gozo eterno. Para um gozo eterno. Vale a pena. Eu quero terminar nesta hora essa mensagem pequena assim, mas cheia de poder, cheia de conteúdo, cheia de alegria, cheia de esperança, fazendo mais uma oração a Deus e agradecendo por este momento. Amém? Deus maravilhoso, muito obrigada. Obrigada, Pai, por aqueles que estão levantando agora, por aqueles que estão buscando a Tua face, Pai. Obrigada por aqueles que estão necessitando de uma palavra de conforto, Pai. Quero te agradecer, Pai, pelos enfermos que o Senhor possa estar curando, por aqueles que têm a sua geladeira vazia neste momento, não tem um alimento ou leite para dar para o seu filho. Eu quero te agradecer, Pai, porque os teus olhos estão sobre toda a terra, fitando os bons e os maus. O Senhor é aquele que supre a necessidade, Pai, daquele que clama por ti. Paizinho querido, obrigada, Paizinho amada, porque Tu és um Deus único, Tu és um Deus verdadeiro, Tu és aquele que contempla a face da Tua igreja, Pai, a face daqueles que estão pela sarjeta, num dia chuvoso como hoje, Pai, um dia frio, Paizinho querido, que possamos, Pai, ter sempre disposição de servir, Paizinho querido. Ah, Senhor, que possamos ter um coração disposto, Pai, a dividir aquilo que temos. Deus maravilhoso, nos acrescenta fé, Senhor, nos aperfeiçoa, que possamos, Pai, viver a imagem de Cristo Jesus aqui na terra. Nos leve em segurança, abençoa o Gabriel, Senhor, abençoa o André, Senhor, abençoa os pastores desse ministério, Paizinho querido, abençoa a Tua igreja na face da terra, Deus. Nós clamamos a um Deus que tudo pode, a um Deus de milagres, a um Deus verdadeiro que cuida da sua igreja.
Senhor, eu oro pelo culto de hoje à tarde. Abençoa a irmã Vilma. Abençoa, Paizinho querido, todos aqueles que vão estar na tua presença, Senhor. Que vêm buscar uma palavra de consolo. Que o teu Espírito Santo possa estar operando em nosso meio, Pai. Oro pelos cultos nas casas, Senhor. Oro pelas células. Quero colocar o Felipe e a Bruna diante de ti, Paizinho querido. Abençoa os irmãos, Pai, que buscam a tua face e possam transmitir a tua verdade, Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Tenham um bom dia na presença do Senhor e creiam que em Jesus nós temos segurança. Amém? A paz do Senhor.